Olá, amigos. É com muita alegria que hoje nós vamos comentar o Evangelho do sexto domingo do tempo comum, que se encontra em São Mateus, no capítulo 5, nos versículos 17 a 37. Mas antes de fazer o comentário, como sempre, nós queremos propor um contexto geral desse Evangelho. São Mateus concentra toda a doutrina, a principal parte da doutrina católica que Jesus veio trazer nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho. E começa fazendo um paralelo grandíssimo com, da mesma maneira que Moisés veio trazer a nova lei, a lei da antiga aliança que Deus fez com o seu povo no Monte Sinai, depois da libertação do povo do Egito, Jesus vem trazer a nova aliança, a nova lei, subindo novamente a montanha e propondo isso aos seus discípulos. Isso está no capítulo 5, nós já refletimos sobre isso, e começa Jesus com as bem-aventuranças, oferecendo esse caminho de felicidade aqui nessa terra e na eternidade, como continuidade. Depois do evangelho do domingo passado, continua a evangelista Mateus, dizendo que essas pessoas que vivem essa santidade, ou procuram viver essas bem-aventuranças, eles são o sal da terra, a luz do mundo. O mundo precisa de vocês, porque o mundo está em trevas, e vocês é que vão ser a luz que vai iluminar esse mundo em trevas, o sal que vai dar sabor ao alimento, vai dar sabor a este mundo que está insípido. E então, logo em seguida, entra o Evangelho do nosso domingo. Então, vamos deixar que cada um de vocês possa ler. Já vou dar um preview, que se trata de Jesus comparando a lei antiga com a lei nova que ele vem trazer. Então, ele vai comparar o que era já a lei que os judeus seguiam, vai purificar dos elementos que eram só temporários, que valiam enquanto não chegava ele mesmo, Jesus, né? E vai mostrar quais são os elementos perenes, e depois vai fazer um upgrade desses elementos perenes da lei de Deus. Boa leitura. Nós propomos, então, essas 3 perguntas de reflexão, que, como sempre, elas não são perguntas para serem respondidas, elas são guias para que nós possamos aprender a refletir sobre o texto evangélico. Então, a primeira pergunta que é proposta é o seguinte: o que Jesus veio resgatar da antiga lei? Então, nós lemos aqui no versículo 17, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogá-los. Ok, então Jesus, ele não quer substituir uma lei por outra, mas vim dar-lhes pleno cumprimento. Então quer dizer, Jesus, ele vai purificar essa lei antiga dos elementos que não eram parte da revelação de Deus e que foram mal interpretados, ou que serviram por um tempo como pedagogo para que o povo pudesse crescer no seu conhecimento de Deus, mas agora que ele cresceu, aquilo que ficou velho é jogado fora, porque era imperfeito. Jesus vem trazer algo mais perfeito. Mas ele diz: eu vim dar-lhes pleno cumprimento, ou seja, agora nós vamos chegar à plenitude daquilo que antes estava só anunciado na lei antiga. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só i, nenhuma vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Ou seja, a lei que foi revelada por Deus a Moisés, os 10 mandamentos, eles são irrevocáveis. Por quê?
porque eles correspondem à natureza humana. Não foi uma lei simplesmente escrita porque Deus estava com vontade de escrever uma lei. O que eu vou colocar como mandamentos aqui para o meu povo e tal, e inventou 10 mandamentos. Não, é o contrário. Deus, quando ele nos inventou, porque ele nos criou, ele depois colocou o nosso manual de instruções. Olha, vocês funcionam desta maneira. Os mandamentos são um manual de instruções. Eles nos ensinam como nós funcionamos, como é a nossa natureza. Nós temos uma natureza humana e então Deus a conhece porque ele a criou. Então ele coloca esse manual de instruções dizendo como nós funcionamos. E está dizendo que isso nunca será revogado porque a natureza humana ela não vai mudar. Pode mudar a cultura, pode mudar a sensibilidade das pessoas, mas a natureza humana não muda. Então, a lei de Deus é imutável. Às vezes eu escuto pessoas que dizem, mas como é possível que a igreja ainda segue essa lei que foi escrita 700 anos, 800 anos, 1000 anos antes de Cristo, ou seja, leva 3.000 anos. É muito antiga, o mundo já se superou, o mundo já avançou e a igreja continua com essas antiguidades. Disse, a natureza do sangue humano mudou de quando era o sangue de Moisés e o seu sangue agora. A natureza da íris do seu olho mudou quando era a natureza de Moisés, o olho de Moisés e o seu olho. A natureza do seu pulmão mudou desde quando o pulmão de Abraão e o seu pulmão é exatamente a mesma. Se a natureza física humana é a mesma, a natureza espiritual humana também é a mesma. Deus foi o criador de ambos. Só que a natureza espiritual nós não temos acesso através de microscópio, através de ultrassonografia, raio-x. Só Deus pode revelar qual é o nosso espírito e ele revela. Uma das partes da revelação sobre o nosso espírito são os 10 mandamentos. E é por isso que essa lei nunca vai passar. Então Jesus resgata da antiga lei a sua forma perene, que são os 10 mandamentos, que não serão revogados nunca. Em seguida, nós propomos uma segunda pergunta, o que significa o convite que Jesus faz aos seus discípulos no versículo 20. Primeiro, então, vamos ler o versículo 20. Né? Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Muito bem, vamos lembrar que nas Sagradas Escrituras, quando se fala a palavra justiça, Deus quer se referir à santidade, o caminho de santidade da pessoa. Quando fala, por exemplo, que São José era um homem justo, está falando que é um homem santo, ou melhor, que está buscando a santidade. Então, aqui, o versículo 20, nós poderíamos ler da seguinte maneira: com efeito, eu vos asseguro que se a vossa santidade não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se o vosso critério de santidade não ultrapassar o dos escribas e dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o critério dos escribas e dos fariseus, e quer dizer dos judeus em geral, naquela época, era o cumprimento. Cumprimento, era cumprir. Se você cumpre, você é santo. Então, se diz a tradição que você, quando voltasse da rua, por lei de pureza, tivesse que lavar as mãos, você lavava as mãos, você cumpriu. Então, não importa a sua intenção. Né? Então, a fidelidade conjugal, por exemplo, era a fidelidade interna, não era a fidelidade do coração, dos pensamentos. Você podia pensar o que você quiser, né? Com tal de que você externamente cumprisse com a lei. Jesus, ele vem dizer, não. O que realmente interessa para Deus é o seu coração. Ou seja, a sua forma de pensar, de decidir e de aderir a uma verdade. É o seu coração. Deus quer o nosso coração, porque é no coração onde o ser humano toma as suas intenções. É o coração que indica quem é a pessoa. E não somente os atos externos, que podem aparentemente significar uma coisa,
mas a sua intenção é totalmente outra. Então, o seu coração está corrompido, ainda que o seu ato externamente é bom. É bom talvez para outra pessoa, para você não. Se você, por exemplo, faz uma doação de roupa para umas pessoas pobres, mas a sua intenção, no seu coração você está desprezando aquelas pessoas, e a única coisa que você está querendo é aparecer diante dos outros como boa pessoa, então você objetivamente fez um bem para aquelas pessoas porque elas ganharam aquelas roupas, mas subjetivamente o seu coração se corrompeu e você é pior pessoa com aquele ato, porque o seu coração está corrompido. Jesus nos convida a purificar o nosso coração. Então, que a nossa santidade não seja como a dos escribas e dos fariseus, que eram só externa, que seja interna, uma busca de santidade interna, de purificação do coração. E, finalmente, essa pergunta mais extensa: qual é a renovação que Jesus veio trazer para o 5º, 6º e 8º mandamentos? Pois é, nós temos o privilégio de que Jesus explica esses mandamentos aqui. Olha que maravilha, ele começa dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Que mandamento é esse? O 5º. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo. Então, Jesus vem trazer o upgrade. De que se trata esse upgrade? É a intenção do coração. Aquilo que o mandamento quer trazer para o seu coração. Então, não só a parte externa, a parte interna. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão terá de responder no tribunal. Tá? Aqui ele fala uma série de afirmações que parecem muito duras. Mas o que Jesus quer dizer, resumidamente, é que no 5º mandamento interessa também a intenção. Você não pode simplesmente não matar o seu irmão se no seu coração você o está odiando. Se você o mataria se pudesse, se não fosse preso, se não tivesse consequências. Ou pelo menos estaria desejando-lhe o mal. Tomara que aconteça o mal, que tropece, que caia, que tenha uma falência econômica, que receba uma multa, que se machuque. Sei lá, posso estar pensando em qualquer coisa. Então eu estou pecando no meu coração. Estou pecando no meu coração. Porque o meu coração está carregado de ódio. Jesus nos convida a purificar o nosso coração. É impossível nós conseguirmos as bem-aventuras, sermos felizes sem purificar o nosso coração. Então, no 5º mandamento, em relação ao meu irmão, é um mandamento que toca a caridade, querer o bem dos demais, inclusive quando nos fazem o mal. O perdão. Jesus nos ensina o perdão. Depois, o 6º mandamento. Ouvistes o que foi dito. Estamos no versículo 27. Não cometerás adultério. 6º mandamento, não é isso? Ou uma formulação diferente. Não pecar contra a castidade. Então, eu viver a minha vida de castidade de acordo com o meu estado de vida. Se eu sou solteiro, eu não faço sexo até o casamento. Se eu sou célibe, um sacerdote, uma consagrada, eu me abstenho do sexo. E no matrimônio, um sexo no qual eu penso no bem da pessoa amada. Bom, esse é o mandamento. Eu, porém, vos digo, aqui é Jesus, né? Não eu. Todo aquele que olha para uma mulher com um desejo libidinoso já cometeu adultério com ela no seu coração. Então Jesus está explicando também o 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo, ou o homem do próximo, né? Quer dizer, o coração importa, os desejos importam. Se eu tenho um desejo impuro, eu já estou pecando. Agora, a gente precisa fazer uma distinção, porque os desejos, eles surgem muitas vezes sem que nós queiramos. Aí, posso aplicar isso no 5º mandamento, que a gente acabou de explicar, né? Ou no 6º mandamento. Vamos supor que eu estou dirigindo o carro, alguém me fecha e eu quero dizer um palavrão, então sobe aquela ira e o meu rosto fica vermelho, eu estou muito bravo. Isso é um sentimento. Isso é um sentimento. Ele veio sem que você buscasse. É uma reação instintiva. Agora, o que você faz com essa reação, aí entra
a sua liberdade. Você pode se deixar levar por ela e realmente encher aquela pessoa de palavrões ou jogar o carro em cima dela, ou seja lá o que for. Ou você pode se controlar e dizer, eu não vou dizer nada. Ah, mas o sentimento continua, então eu estou pecando? Não, não está pecando. Porque é o sentimento que continua. A sua decisão é não aceitar esse sentimento. Então você está tratando de cortá-lo. O mesmo serve para o sexto mandamento. Pode ser que você, que é homem, veja uma mulher bonita, se sinta atraído por ela, imediatamente pode até vir alguma imaginação. Pode ser que você, que é mulher, ao ver um homem agradável, atraente, bom de trato, você se sinta atraído por ele e imediatamente venha um pensamento de posse, de conquista, de sedução ou de imaginação. Pode ver. Mas isso é instintivo. Você não atuou livremente para que isso acontecesse. A sua liberdade começa no momento que você se dá conta de que isso está acontecendo. Então você resolve que não quer isso. E então você trata de cortar. Ah, mas o pensamento não me sai da cabeça, ele volta muitas vezes. Corta muitas vezes. Eu pequei? Não. Porque você está cortando, você não está aceitando, você está lutando, você está resistindo, você não quer. Porque você não quer pecar contra Deus e contra você mesmo e contra aquela pessoa por imaginação, fazendo aquilo que não é lícito, segundo o sexto mandamento. Oitavo mandamento, versículo 33. Isso também está dentro da nossa reflexão, está assim, né? Diz o seguinte, ouvistes também o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Então, a formulação que nós conhecemos é não levantar falso testemunho, não mentir. Né? Então, o perjuro, os juramentos, é justamente porque eu estou acostumado a mentir, então, para que a pessoa acredite em mim, eu tenho que jurar, né? Porque senão a minha palavra não tem valor. Então, Jesus esclarece outra vez que a minha palavra deve corresponder aos meus sentimentos, aos meus pensamentos. A minha palavra deve corresponder aos meus pensamentos. O que eu digo é o que eu realmente penso. Então, existe uma transparência entre o que eu manifesto e aquilo que eu sou. Deus nos convida a ser transparentes. Primeiro com Ele, depois conosco mesmos e depois com os demais. É o convite que Deus nos faz. Esse é a interpretação que Jesus vem fazer sobre os mandamentos, a nova lei, a lei da liberdade, a lei que nos faz felizes nesta vida e também na eternidade. Tem muito mais que poderíamos falar sobre esses mandamentos, né? Mas infelizmente não temos tempo. Espero que isso já lhes tenha ajudado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal.